Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema que vai nos chamar a atenção. Nós estamos, assim, falando a respeito da desobediência a Deus, que é fatal. Nós podemos hoje tirar uma conclusão. Existe uma frase que diz assim que, na realidade, a nossa vida é como uma estrada. A gente vê paisagens, a gente vê lagos, a gente vê assim, matas, a gente vê seca. Também os amigos. Os amigos vêm na nossa vida, uns passam, como quando a gente está assim viajando, vai passando as pessoas. Alguns passam, outros ficam. E há amigos que são mais chegados do que um irmão. Na realidade, isso está na Bíblia. E nós vemos que o próprio Senhor, ele tinha muitos discípulos, mas ele tinha 3 discípulos que sempre eram os importantes quando ele ia orar. Também ele tinha 3 amigos, que eram Lázaro, Marta e Maria. Então nós vemos que sempre há uma aproximação e há pessoas que marcam a vida da gente e ficam na vida da gente para sempre. Eu quero falar de uma situação de uma pessoa que, quando eu fui diretor de grupo, porque na igreja adventista é assim, você pode ser um ancião ordenado, mas se eles precisarem de você, assim, num grupo pequeno, então você não é ancião, você é um diretor. Que dá na mesma, na verdade, a obra do Senhor tem que ser tocada. Nessa época, houve uma época que eu conheci uma irmã. Só vou falar o nome dela, a irmã Creuza. Essa mulher era uma pessoa muito consagrada. E eu abri a igreja de manhã, bem de manhã, de madrugada, sim. E ela ia para o trabalho e ela vinha e passava lá na igreja. E essa irmã, a gente pegou uma amizade muito grande, uma confiança, porque é uma mulher de Deus. E como vocês sabem, eu sou um pouco exigente. A pessoa para estar assim, para andar comigo, tem que estar assim nos caminhos do Senhor. E essa mulher era assim. E Deus fez, através de mim, Deus fez milagres na vida dela. Deus a abençoou. E a gente pegou uma amizade muito forte. Mas tinha também outras pessoas. O nosso grupo, na verdade, por eu falar de fé, vinham irmãos de outros lugares, outras igrejas das nossas, mas de outros lugares, porque queriam oração, queriam ajuda e tal. E entre essas pessoas, tinha 2 irmãs, que eram minhas parceiras de trabalho. Nós tivemos muita história junto no serviço do Senhor. E eu me lembro que, apesar do grupo estar, graças a Deus, em boa forma, a gente sempre quer crescer. E eu propus para elas nós fazermos o cerco de Jericó. Jericó, vocês conhecem, quando o povo de Deus atravessou o Jordão, foi a primeira cidade que Deus mandou eles conquistarem. Era uma cidade muito forte, assim, que aos olhos humanos parecia indestrutível. Os muros muito largos, que dava até para andar em cima dele assim, com armas, com coisa. Mas o interessante é que Deus tomou as providências. E Deus disse para Josué que era para eles cercarem a cidade. Imagina um exército de homens aguerridos e o povo atrás, e eles davam a volta na cidade. Então, os guardas até riam, na verdade, o povo ria, porque imagina um exército de homens que eles esperavam que eles fossem pelo menos tentar assim arrombar os portões.
Ele simplesmente rodeava a cidade 7 vezes. Na sexta vez, quando chegou a sétima, Deus mudou a configuração. Deus mandou eles rodear 7 vezes. E eles então deram um grito. Imagina, Deus só queria que eles gritassem para ele poder operar. Hoje, para nós, é a mesma coisa. Deus não precisa da força humana. Deus quer obediência à sua palavra. E eles, obedientes, então, eles gritaram. Depois de dar 7 voltas, deram um grito e as muralhas caíram. E todo mundo conhece a história. Então, eu senti a inspiração do Senhor e convidei essas 2 irmãs que eram minhas parceiras de trabalho missionário a nós também fazer o cerco de Jericó, nesse lugar chamado Sítio das Madres. Então, como nós fizemos? A gente marcava num lugar, elas vinham e a gente então fazia o cerco. A gente, por exemplo, a orientação que eu tive, a gente dava 7 passos, aliás, 9 passos, e gritava o nome de Jesus no 10º. Então a gente contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jesus. Um atrás do outro. E a gente ia, e a gente cercou. Era mais ou menos assim uns 2,5 km, se fosse estender assim o perímetro, daria uns 2,5 km. Mas o interessante é que elas tinham boa vontade, elas tinham fé, elas acreditavam. E nós fizemos 6 vezes, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º era o nome de Jesus. No último dia, a gente pegou cedo e levou mais de meio-dia para a gente fazer essa caminhada. Mas o interessante é que, quando fizemos a 7ª vez, à noite o Senhor abriu os olhos do meu espírito e me mostrou anjos gigantescos, assim, uns 10, 15 metros, todos de mão dada. Então, vamos dizer, eles com a mão estendida, no lugar onde estava Jesus, era um anjo. E eles de mão dadas assim, e de repente eles ergueram a mão e deram um brado. Olha, na realidade, Deus aprovou o nosso trabalho. E essas irmãs, na realidade, que eram tão firmes, quando eu deixei o grupo, elas se desviaram. Mas elas estão dentro desse perímetro do Sítio das Madres. Entende? Aqui tem um recado para vocês. A igreja foi extinta, mas a palavra de Deus não foi extinta. Jesus diz que assim será a palavra que sair da boca dele. Ela não voltará vazia sem antes fazer aquilo para o qual o Senhor a enviou. Eu estou hoje dando um recado para vocês. Essa irmã Creuza, ela também é instruída por Deus. Depois de passar esses anos, ela é instruída por Deus. Ela sentiu de ir num lugar e ela foi chamada para abrir um trabalho num lugar onde antes era um antro assim de bebidas, essas coisas assim, drogas. Mas Deus usou ela e ela foi convidada e abriu esse trabalho que hoje já conta com umas 15 mulheres aflitas que têm problema no lar, tem problema com os filhos, tem problema no casamento, enfim. Só que essas pessoas não sabem que, na verdade, eles foram determinados por Deus para serem evangelizados. Bem-aventurados são aqueles que já estão chegando, porque a palavra de Deus não muda. E assim, através do sofrimento, através das lutas,
Deus está despertando novamente esse lugar. Então, um conselho meu para vocês: busquem. O Senhor está encerrando, vamos dizer assim, o seu último apelo de misericórdia para um povo rebelde de 8 bilhões de pessoas, principalmente vocês aí do sítio das Madres. Volte enquanto é tempo. Não resista, porque se o mundo está sofrendo por desobedecer, imagina vocês que foram decretados, determinados, sitiadas para obedecer. Inclusive essas duas irmãs, que preferiram o lado mais fácil da vida. Um convite para elas voltar ao Senhor enquanto é tempo. Se você gostou dessa história, você se inscreva, dê um joinha, compartilhe com seu amigo, compartilhe essa história com outras pessoas, nos ajude na evangelização, porque assim fazendo, você está assim fazendo a obra do Senhor. O Grupo Emanuel tem esta mensagem, que muito breve as pessoas vão correr como vagabundo de um lugar a outro, procurando ajuda, procurando auxílio, como sedento no deserto. Venha ser participante, venha beber da água da fonte da vida. Aprenda a distribuir com seu amigo, com seu companheiro. Compartilhe, nos ajude. É o meu desejo e a minha oração por Jesus.